Sou Marcelo Leal, idealizador do Perita Hub. Estamos aqui em mais um PeritaCast, dessa vez para falar sobre fachada. Trouxe aqui 3 águias do mercado para poder contribuir tecnicamente e auxiliar vocês aí no entendimento desse serviço tão inovador. Estou aqui com Leonardo Oliveira, da Fachada Segura, com Jean Vilela, da Multifachada, e com o professor Fábio Sérgio, da UniRN. E vamos começar a nossa conversa do primeiro passo, que eu entendo que é o projeto, não é isso, Leonardo? Você é especialista em projeto, fala pra gente, primeiramente, quantos projetistas temos no Brasil para essa atividade tão importante? No último curso sobre fachadas que eu ministrei em Santos, teve inclusive um projetista na aula, como um aluno meu, né? Que é o Tomazelli. Tomazelli, no intervalo, vamos fazer um levantamento aqui de quantos projetistas sobre fachadas existem no Brasil. Vamos lá, eu pego a minha experiência, você pega a sua. Ele formular, 17. Conseguimos levantar apenas 17 projetistas de revestimento de fachada no Brasil. Um número muito pequeno, considerando o volume de obras, né? Porque aqui só em Natal temos quantos condomínios aí, pelo que você especula, Jean Vilela? Olha, no último levantamento que acompanhei das empresas, né, que fazem administração do condomínio, tem mais de 10 mil no Rio Grande do Norte, né? No Rio Grande do Norte, né? Que não tem tantos prédios como nos países, como as cidades aí do Sudeste, não é isso? Exatamente, é isso mesmo. Muito bacana. E Leonardo, nessa etapa de projeto, sabe dizer se existe uma obrigatoriedade hoje de norma? O que acontece se, de repente, o executor não faz sem projeto? Se você pegar historicamente, desde 1998, a norma 7200 falava que deve-se executar o revestimento de fachada após receber o projeto. Ponto. 1998. Só que agora, a partir de 14 de novembro de 2017, outra norma 13755, ela bota a seguinte frase: é obrigatório o projeto de revestimento de fachada. Ponto. Então, a partir de 2017, é obrigatório executar a fachada a partir de um projeto de revestimento de fachada. Então temos essa obrigatoriedade agora normativa. Normativa. É importante o colega que não está executando, não está cumprindo isso aí, esteja ciente que ele está correndo um risco muito grande, não só de ter um retrabalho, como até numa perícia futura. A ausência desse projeto aí, ela é bem relevante, né? É difícil você executar uma edificação sem ter um projeto de fundação, um projeto elétrico, um projeto hidráulico e os complementares. Da mesma forma, imagina-se que fica difícil executar sem ter o projeto de revestimento de fachada. Executa-se. Só que a tendência de ter problemas, manifestação patológica é muito alta, porque o traço será definido pelo mestre, o comprador vai comprar o selante que ele quiser comprar e não estará nada definido em projeto. Entendi. E você vendo essa dificuldade aí do mercado, você tem um curso hoje, você ministra para formar projetistas, não é isso? Na verdade, eu tenho 2 cursos. Um mais básico, que é o Master em Fachada, que fala sobre o básico que está na norma, né? Eu pego a norma e fiz o curso. Então nós falamos sobre insumos, traços, técnicas executivas, enfim. Esse é o curso de nivelamento. Aí tem o outro de planejamento e execução de fachadas, que é mais voltado, é mais aprofundado. É mais assim para quem deseja fazer um projeto de revestimento de fachada. Eu falo os pormenores que a norma indica, mas ela não fala o porquê. Aí eu falo o porquê nesse segundo curso. Então, de repente, para quem está aí escutando a gente, o curso Master em Fachada para Revestimento Cerâmico, ele é totalmente pautado na norma. Exatamente. Não tem nada muito fora disso. Você está pegando a norma que todos nós deveríamos ler, entender e interpretar, e você faz um detalhamento de cada uma das etapas. O curso é basicamente baseado nisso? O curso é baseado na norma. Eu não posso falar nada que esteja diferente da norma. Só se for algo para agregar a partir da minha experiência. Eu não vou inventar nada, porque a norma é o mínimo. Aí eu vou pedir aqui para a gente ter uma dinâmica bacana, cada um fazer uma pergunta para Leonardo, pegar ele assim na velocidade a nível de algumas especificações do projeto. Eu vou me agarrar com a junta de dilatação e aí vocês aí pensam de fachada o que ele pode responder. Leonardo, para quem está executando uma junta de dilatação, qual é o principal cuidado que ele tem que ter, que isso aí naturalmente está lá exposto no seu projeto, mas ele tem aquela história do fator de forma, aqui em Natal, Jean, acho que a gente pega 90% dos prédios de Natal com junta fake, né? Ou seja, elas não são funcionais. Fala pra gente aí um pouquinho sobre essa dinâmica da junta. Pronto. Interessante sua pergunta, porque quando você reveste uma edificação, aplica o revestimento cerâmico, o rejunte, tem também a junta de movimentação. Então, o que está vedando ali a fachada são duas situações, o rejunte e a junta de movimentação. Então, vamos focar agora na junta de movimentação. É um selante elastomérico. Ele tem a vida útil dele limitada, não dura para sempre. E o que geralmente ataca o selante são
ataques químicos, ácidos utilizados para lavar a fachada, que não é adequado, porque o ácido tanto ataca o selante, quanto ataca o rejunte, que o rejunte é alcalino. Então, o ataque ao selante pode ser químico, mas também pode ser físico, a partir dos raios UV, o VA, o VB e o UVC. A frequência dos raios que vêm do Sol quebram as ligações moleculares que estão dentro do selante, entendeu? Então é isso. Primeiro ponto, você tem que escolher um selante que tenha uma qualidade adequada para durar o quê? Os 5 anos que estão na norma, na 13755 de 2017. Ela é bem clara, o selante tem que ter vida útil mínima de 5 anos. Como aprendi com você aí no final de semana, a gente tem 2 ou 3 tipos de selante. 3. Resumidamente, qual é o mais indicado? Entre os 3, para a gente não falar daqueles que as ressalvas dos demais, qual que você indica, para ser um pouco mais objetivo? Não, nós temos, por norma estrangeira, os selantes classificados como acrílicos, poliuretanos e silicone. Aí do silicone tem 2 subdivisões, os oxínoros e os alcoólicos. Para ter essa durabilidade aí, tem que ser o alcoólico, tem que partir para o alcoólico, e ele não é barato, porque esse silicone neutro alcoólico não é o silicone que você encontra nas casas que vende lojas de materiais de construção. Geralmente esses silicones que encontram nas casas são para áreas internas, né? São esses oxínoros. Tanto é que se você comprar e aplicar na fachada, não vai durar 1 ano. Exato. E fica com a garantia comprometida. Fica, porque hoje, quem executa uma troca de selante na junta de movimentação, como a norma fala que o selante tem que durar 5 anos, indiretamente a garantia do aplicador tem que ser 5 anos, porque senão fica incoerente, entendeu? Compreendo. Pode ser incoerente. E com relação a fator de forma? Fator de forma. Quando você aplica um selante na junta de movimentação, existe um fator de forma, ou seja, a relação da largura com a profundidade do selante. E aí, se você não respeitar isso, é caixão e vela preta. Por quê? O selante pode ficar com baixa espessura. Qual é a consequência disso? Os raios UV atacarão da mesma forma que o selante será atacado, só que a degradação será acelerada. Sem respeitar a fator de forma, quando o selante começar a ser tracionado e comprimido, ele pode romper, porque ele não está com a forma dele adequada para aguentar a compressão e a tração. A quantidade e a espessura correta, né? A quantidade de espessura correta. Vencendo basicamente a questão da junta, vamos fazer algo para Leonardo com relação a substrato aí, né? O reboco, o embolso, a preparação, Jean, que é a tua área. Eu tenho uma dúvida, na verdade eu já tirei essa dúvida com você e queria compartilhar com os amigos, que na verdade fica antes do reboco, né? Que é o uso da tela metálica. A gente passa aqui em Natal, pelo menos que eu tenho observado, algumas grandes construtoras, não são todas, né? Tá lá entre alvenaria e estrutura, sem fazer a utilização da tela metálica, né? A gente sabe também que, só em olhar, a gente sabe que aquele reboco tá com mais de 5 centímetros de espessura. Então a gente também não vê o uso de tela metálica nesses pontos, né? Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância do uso da tela metálica e o tipo da tela que tem que ser adequada para a utilização na fachada. Tá, vamos lá. Numa situação, numa edificação, nós temos ali um encontro de materiais diferentes, como concreto, o pilar e a viga. O encontro de concreto armado com alvenaria, geralmente, né? Então, materiais diferentes, dilatações térmicas diferentes. Então, se você não fizer nada, nenhum tratamento ali em cima, você terá o quê? Uma possível fissura para equilibrar os esforços. Então, como é que você trata essa fissura? Como é que você evita essa possível fissura? Ou você bota uma tela metálica eletrosolada galvanizada ali, porque galvanização pesada, né? Tem que ser pesada, tá por norma, são 150 gramas de zinco por metro quadrado. Por quê? O que acontece? A fissura, ela vai surgir aqui, certo? Então ela vem, quando ela encosta na tela, a tela distribui essa tensão. Não passa pro reboco nem pro revestimento cerâmico. Se não tiver tela, a fissura vem e passa através de todas as camadas. Então, ou você bota a tela que trava, ou você libera a conjunta de movimentação. Aí a tela. Então, a tela tem uma função 1, que é combater fissura. E ela tem uma outra função, que é estruturar o reboco. A norma fala que, a nova norma atual, ela fala que quando o embolso ou o reboco tiver uma espessura maior do que 5 centímetros, tem que inserir tela metálica no seu corpo para estruturá-lo. Porque para evitar fissuras e para melhorar a aderência do mesmo na fachada, porque um metro quadrado de reboco com 1 centímetro tem um peso, tem uma massa de 17 quilos. Perfeito. Eu tenho outra dúvida. Na verdade, a gente já
trabalha dessa forma, mas eu acho que seria interessante para a gente divulgar e propagar essa informação, que é muito importante. Vamos supor que a gente tem um reboco de 6 centímetros para fazer, né? Descemos lá os arames e vai precisar pegar 6 centímetros de... Passou de 5. Passou de 5. A norma fala que até 5 não precisa de tela. Exatamente. Então, só que eu coloco essa tela com 4 centímetros, com 5 ou com 3, né? Porque tem que saber onde a gente vai colocar essa tela, em que camada. Tem gente que faz uma camada de 5 centímetros, né? Tem empresa que faz dessa forma, coloca a tela e faz mais 1 centímetro de reboco. Né? No meu ponto de vista, tá errado. Tá errado. Deveria, né? A norma, ela nessa parte do local que você vai colocar a tela estruturada dentro do reboco lá, ela fala que cabe para o lojista indicar o local exato. Porém, ela recomenda, né? Recomenda que não seja muito superficial para que os agentes externos, as intempéries, não ataquem essa tela. Então, o recomendado é, tipo, tem 6 centímetros, dividir, dá uma cheia de 3, Perfeito. aplica a tela, dá outra cheia de 3. É a história da cobertura mínima, assim, vamos ter o mesmo... Semelhante à estrutura de concreto armado, né? Nós pegamos um prédio que pegou 7 centímetros de reboco. Então, o que é que a gente fez? A gente fez a primeira camada com 3,5 centímetros, telou outra camada com 3,5 centímetros. Tirou 10 aí na prova. A gente tem essa preocupação em dividir. Você tirou 10 nessa prova. Nessa, né? Porque se fosse antes de 2017, a prova fosse antes de 2017, você estava reprovado. Olha aí, ó. Porque a norma anterior de 2017 é de 1998. Então, de 1998 até 13 de novembro de 2017, era a Ciência na execução das obras em relação aos materiais, principalmente de reboco, materiais feitos em obras, reboco, chapisco, né? Pelo material utilizado, pela deficiência, né, de granulometria, principalmente na areia, né, que não tem uma fiscalização devida, e os engenheiros estão aplicando esses materiais. Isso causa uma deficiência na própria execução da obra, né? E também as argamassas tradicionais, né, feitas em obra. E as industrializadas, a gente tem obtido em laboratório, nas perícias, nas consultorias, também uns resultados melhores do que as argamassas essas feitas em obra. O que é que você tem a ver aí com sua experiência aí nas obras desses resultados aí que a gente tem obtido? O que é que você tem a dizer? Eu aprendi algo muito importante no curso que eu fiz na ABCP em São Paulo. Foi em 2003 que eu fiz o curso. Se a areia está exposta às intempéries, né? Então amanheceu lá, tá um sol de quebrar o chão, rachar o chão. Mas na noite anterior choveu a noite toda. Então aquela areia está saturada, está extremamente úmida. Então são N fatores. Aí, quando você compra uma argamassa industrializada, o que foi que eu peguei lá como ideia interessante? É como se você pagasse um seguro. Mas é 20%, 30% mais caro. Relaxa. Porque você está pagando por 30 quilos um saco e está recebendo 30 quilos. Beleza. Então, e outra coisa, é como se estivesse pagando mais caro por um seguro. Por quê? Quando você compra da argamassa industrializada, você tem apenas o pai e a mãe. Né? O pai é a argamassa industrializada. A mãe é quem recebeu e vai abrir, botar água e vai aplicar. Ou seja, a mãe está lá, né?
e a construtora. São duas responsabilidades aí, né? Você tem a Exatamente. quem recorrer, porque cada um tem um limite aí de responsabilidade. O fornecedor tem sua responsabilidade legal, né? Exatamente. Pelo que está lhe vendendo. Então, só tem 2. Então, o risco passa de 6 variáveis para 2 variáveis. Diferente de você fazer isso na obra, você é o pai e a mãe, né? Quem faz na obra. Não, na obra não é só pai e mãe. Se fosse, era uma maravilha. É o pai, é a mãe, é o cara que tá traindo lá dentro do armário, é o outro esperando o marido sair para pular e pegar a mulher também. Então, é todo mundo junto ali. Tem também a questão do funcionário, né? Do O funcionário. que não tem o devido treinamento, também na maioria das vezes, né? E é uma coisa que a gente vê uma deficiência muito grande, né, no mercado da construção civil, né? Exatamente. Que influi também na qualidade aí da execução. Outra coisa que eu aprendi também em relação ao funcionário, tudo que você puder fazer para ter o mínimo possível a dependência de um funcionário é melhor. Às vezes até se faz o traço correto, se usa os insumos da forma correta, Material de boa qualidade. de boa qualidade, e aí o que acontece? E é a prática, é a vida real. Da hora do intervalo do almoço, eles deixam lá o traço feito, perdendo água no chão muitas vezes, né? Perdendo água, e aí reaproveitam essa mesma massa para colocar na fachada. A resistência, É isso, né, professor? então isso cabe, né, uma mudança, né, de comportamento aí, com a introdução de treinamento pessoal, uma intensificação de treinamento pessoal. E né, fiscalização. e fiscalização. Fiscalização eu vejo que é o principal, né, em todos os sentidos aí. Desde lá da fábrica, né? Desde o conhecimento dos processos da fábrica, tem muitas fábricas com processos deficientes, o pessoal não tem nenhum conhecimento, né? Então você tem que analisar desde o processo lá da fábrica até o final da execução, com treinamento de pessoal. E fiscalização, aí a gente falando também, a gente não pode deixar de falar das empresas clandestinas que tem na área de fachada, né? A exigência de RT, né, de projeto, né? Como tem a exigência, tem que ter um RT de projeto, tanto de projeto como de execução. E o que a gente vê no mercado não é isso que acontece. Não é compatível. Aí, Leonardo, pra gente vencer essa etapa de projeto, começar a falar um pouco de ensaio, hoje o assunto tem 50 minutos, a gente tem que falar de 6 pautas. Sobre projeto, o que a norma hoje limita de espessura do reboco? Qual é o máximo? Ah, pronto. Interessante essa pergunta. A norma antiga não falava da espessura máxima do reboco, falava da mínima. Só que a atual, ela limita que a espessura máxima do revestimento da fachada, que é o reboco ali, é de 80 milímetros, ou seja, 8 centímetros. Então, ou seja, tome conta do teu prumo do teu prédio, senão você vai estar fora de norma de fachada, independente do que você faça, você passa a ter um risco aí de assistência técnica maior, correto? Exatamente. No meu caso, Léo, que eu faço a Multifachadas hoje faz muito retrofit, né? Então nós pegamos prédios totalmente fora de prumo, né? A gente já pegou situações de ter que fazer 10 centímetros de reboco, né? O que fazer? Deve consultar o projetista, né? Para o projetista fazer algo personalizado, é cabível de acordo com a norma? A norma ela limita em 80 milímetros. Ponto. Ela continua o parágrafo falando: situações com espessuras maiores do que esta norma indica, deve-se achar soluções adequadas com certo grau de com a responsabilidade devida. Volta pro projetista, Volta né? pro projetista de fachada. Agora sim, não vai voltar só para o projetista de fachada, voltará para o projetista de fachada e ele tem sua limitação. Então, ele vai entrar em parceria, vai ter que ter um calculista estrutural também e parceiro para os dois chegarem numa solução técnica, para dar uma solução técnica para segurar aquele sobrepeso na fachada. Porque, veja só, 1 metro quadrado de reboco com 1 centímetro são 17 quilos. Vamos multiplicar por 10 aí. Dá 170 quilos. Então, se você tem um reboco com 10 centímetros, 1 metro quadrado vai pesar 170 quilos. 170 quilos, eu acho que somos eu e o Marcelo juntos ali em 1 metro quadrado. Pra 160 é quase eu sozinho. Mas você Eu e meu filho talvez, 160, mas você dá um pouquinho mais. E, Leonardo, então, ou seja, a gente tem que respeitar essa questão da espessura do reboco, tem que ter uma atenção para isso, tem que também ter um cuidado com a estrutura, processo de lixamento, né, limpeza, sequência de jaú, foi muita coisa que você deu no curso, que quem tá aí... Eu dei não, lá ele. Lá ele. Então, quem quer saber um pouco mais sobre esses detalhes, sequência de jaú, a parte de substrato, tratamento do substrato, limpeza, ancoragem, os fatores normativos, isso aí é interessante que realmente participe do curso para poder se tornar um master em fachada. E aí vamos falar agora sobre a área do professor Fábio, né?
que é a parte de ensaio. Eu queria que você falasse basicamente aí alguns ensaios que a norma pede e lançasse a pergunta para o professor aí, doutor em materiais, responder para a gente com enorme propriedade, até porque ele faz esse trabalho. Pronto. Hoje, durante a execução de uma fachada, você tem que se preocupar em fazer 4 ensaios, que é o reboco são 2. O teste de aderência do corpo do reboco e o teste de aderência da capinha do reboco, ou seja, da superfície do reboco. Pronto. Morreu aí o reboco. E tem teste de perfusão, mas é feito na obra. Estou falando de testes que são mensuráveis, com máquina, que eles utilizam máquina. Laboratoriais. Laboratoriais e de ensaios tanto de campo quanto de laboratório, né? Pronto, reboco são 2 ensaios. Aí, quando você aplica o revestimento cerâmico, tem um terceiro ensaio, que é a aderência superficial daquele revestimento cerâmico sobre o reboco. Você não fura todas as camadas, já são 3, né? Aí depois, com o revestimento cerâmico aplicado, o rejunte aplicado, você corta todas as camadas e faz o teste de aderência geral de todas as camadas. Então são 4 ensaios aí. Então, resumindo aí, para poder sintetizar, a gente tem que fazer a análise primeiro do substrato, o professor vai me corrigir, que é o reboco, do lado do reboco, é uma primeira análise de arrancamento, né? Fazendo a individualização do corpo de prova até chegar no chapisco. Vou tirar o reboco para poder saber se ele tá fixe, se ele tá ok, para poder lançar peso em cima dele. Depois disso, a superficial do reboco. E, por final, a gente vai fazer a do revestimento e depois de todo o sistema completo, porque eles trabalham diferentes. Isso aí. Professor, como é feito esse ensaio de aderência, esse ensaio do reboco? Explica um pouquinho pra gente como funciona. Realmente tem um equipamento, aderímetro, né? Que mede a tensão de tração de aderência dos substratos, né? Então, em relação a esses ensaios, mais importante, eu ainda incluiria um que não está na norma, a questão do chapisco. E o chapisco é o primeiro que dá aderência, e o pessoal esquece do chapisco. Então é bom ver essa aderência do chapisco na estrutura, primeira coisa, que não está na norma. A norma normalmente passa alguma coisa, né? Então, e passou esse ponto grave. Não existe teste para você testar o chapisco, e é o chapisco que segura tudo. Como é que pode um negócio desse? Exatamente. Então já começava já daí, né? Então primeiro está faltando essa parte do chapisco. Então são várias interfaces que você tem que saber. Então você tem que ver o que é que você está ensaiando. As interfaces, cada etapa dessa, como o professor Leonardo aí falou, né? Então o que eu vejo no mercado é que falta, né, muito essa aplicação desses ensaios, né? Principalmente pela produção, pela rapidez executiva. Normalmente você faz na fachada uma produção e se esquece essas etapas de ensaios, né? Então o pessoal passa batido isso aí no geral. Então você tem que fazer esses ensaios desde o chapisco, como foi falado, do reboco, né? A norma nova introduziu o reboco, né? A parte, só a capa final, que antes não tinha, né? Mas foi introduzida, e fazer todos esses ensaios, tanto na cerâmica, como no chapisco, como no reboco. Então o que eu sugiro é que se façam todas as partes, desde o chapisco que não tem, até o embolso, reboco e com a cerâmica. Então todas as etapas. Isso aí ficaria uma análise geral, né, do sistema. Mas o que implica isso? Etapas, né? E todas as etapas. As camadas. E todas as camadas. Então agora o que implica isso? Quanto mais ensaio, mais custo. Por isso que a aplicação é pequena, né? Agora eu vou fazer o advogado do outro lado. Tá? Quando a gente tá fazendo o ensaio do corpo do reboco, que ele rompe lá na base, isso não quer dizer que o chapisco está em más condições? Por isso a gente já está meio que testando o chapisco também, né? Nesse ensaio, né? Indiretamente, né? Uma coisa depende da outra. Como disse o primeiro lá do chapisco. Por que eu falei do chapisco? Como o professor falou também. Que é o principal, que é o que segura tudo e não está previsto, né? Então, se você está do reboco, o reboco pode ser uma falha desde lá do chapisco ou não. Por isso você tem que fazer, como eu disse, várias etapas nesses sistemas, né? Se você fizer só do reboco e não tem, você não tem uma ideia, tem a falha ali no reboco, né? Mas você não tem ideia do sistema geral. Como eu disse, fazendo todas as fases, aí você tem uma análise geral do sistema e identifica onde é a falha. Sim. Se você fizer só uma, acontece muito isso. Por questão do custo, né? Se utiliza faz só de uma etapa, não faz de todas. Então isso aí a gente está falando de ensaios voltados à fase executiva, né? Isso só de aderência. Né? No workshop realizado na Perita... Final, que é o produto final, né? No workshop realizado pela Perita, eu mostrei aí, a gente passou 5 horas só falando de ensaio de fachada.
Então, isso aí são os principais, né? Mas existem vários outros ensaios e também dos materiais, né? Da argamassa, isso que a gente né? vai abordar. Então, são outros ensaios aí, muitos porque, ensaios previstos. Aí é que não se faz mesmo. Nós falamos do reboco aplicado, testar o reboco aplicado no estado endurecido, depois de 28 dias. Nós não falamos dos ensaios que são obrigatórios pela NBR 13281 de 2023, que agora você tem que testar o reboco da mesma forma que você testa o concreto. Chegou o reboco industrializado ou você está rodando o reboco na obra, tem que fazer os corpinhos de prova lá, mandar para o laboratório para medir teor de ar incorporado, densidade no estado aparente, no estado fresco, módulo de elasticidade. Hoje o reboco tem que ser testado até o módulo de elasticidade, coisa que não era testado antes. Então, obrigado. Resumindo aí, né? A gente está falando em fachada, é uma coisa que sequer tem cuidado com o projeto na maioria das vezes, mas assim como no concreto, a fachada também, a gente precisa de ensaio desses materiais, correto? Do reboco, Exatamente. do selante, de tudo que vai ser utilizado, do rejunte, das argamassas prontas que vierem a ser utilizadas. E o professor ensaia muito esses materiais, né? Tem um laboratório para fazer. Porque qual é a função do projetista? Eu quero 0,4 MPa de resistência de aderência do reboco. A norma fala, cabe ao projetista indicar o traço. Espera aí, eu não sou laboratório, eu não tenho o domínio, o conhecimento da areia, da cal e do cimento daquele cliente. Eu posso ter até o conhecimento, mas será que na prática o cliente vai usar aquele cimento, aquela cal e a areia que eu indiquei? Não. Aí ele tem que pegar um laboratório como o do professor aqui, tem que ir lá, pegar as amostras dele, definida o tipo de cimento, a cal e a areia que ele tem, definindo o projeto de preferência e fazer o estudo de traço para chegar na resistência. E é antes do ensaio. É antes do ensaio. Antes do ensaio. Então começa tudo pela contratação do profissional para fazer o estudo de traço. Né? Depois disso aí, ensaiar os materiais. Que não se tem também a cultura, estou falando aqui do Natal, de contratar esse profissional para fazer esse estudo de traço. Pois agora, então, normalmente tem que começar a contratar. Exatamente. Exatamente. Vencendo um pouco de forma rasa, tá? Porque acho que a gente conversou, foi 5 horas no workshop com o Fábio. Ontem a gente teve, final de semana foram 3 dias falando um pouco sobre tudo isso daí. E a gente meio que está falando de ensaio, da parte de produção, de execução, que remete um pouco à fiscalização, né? A gente termina entrando um pouquinho aí, isso tudo faz parte de um processo de fiscalização. E antes da gente falar da importância da fiscalização e como esses ensaios, como esses projetos se pagam, eu queria que Jean dissesse pra gente quanto é que custa em média, tá? Um retrofit de uma obra mal feita, digamos que não teve esses cuidados de projeto, de execução, teve a falha de aderência no reboco, e esse reboco ele precisa ser removido. Vamos pegar um prédio aí, de 20 andares. Pronto, bom. Uma obra dessa sai em torno de quanto? A partir de quanto? A partir de quanto? Demolir o reboco todo, demolir e refazer comprar pastilha. Eita. E aí, Léo? Fala aí, é o seguinte. Eu chuto acima de 2 milhões. Com certeza. Dá 3 milhões e meio. Com certeza. Professor, chuta quanto, professor? 3. Mas não desse 2 e 3,5. Dá pra contratar um jogador de futebol. Isso é muito bom chute, na verdade. Porque assim, avaliando que um prédio de 20 andares tem em média 4.500 a 5.000 metros quadrados, ele parte de 2 milhões, dependendo do revestimento, ele pode chegar a 3, 4. Tá? Então estamos aí entre 2 e 4 milhões. Pra gente falar em dinheiro, que é o pessoal Acertei gosta, 3, viu? Acertei 3. Aí, Fábio dá 1x0. 1x0, 0x0. E aí agora pra gente fazer uma reflexão, né, pra falar um pouco de dinheiro, quanto é que custa em média um projeto para esse mesmo prédio de 20 andares? Aí, a partir de quanto? Tem 2 formas de você fazer um orçamento de prédio de fachada, tá? Você pode ter como um parâmetro na sua empresa pequeno, médio e grande porte. Essa edificação que você falou aí já é de médio porte, tá? Médio porte, já quase entrando em grande porte. Porque a norma separa assim, ó. A norma, ela não fala os termos de pequeno, médio e grande porte. Ela fala que o reboco da fachada hoje tem que ser projetado de acordo com 3 situações. Prédios até 10 metros de altura, prédios entre 10 metros e 60 metros de altura, e prédios acima de 60 metros de altura. Então, como esse tem tá em 60. Tá em 60. Não. Tá não. Tem o mezanino indo até a cobertura, até a caixa d'água. Passou. Então, 60. Aí, no deve caso, ter uns 70 metros aí. Aí é de grande porte. Entendeu? A partir de quanto? Aí vou chegar aqui, peraí. Depende agora também, outro variável, é se os pavimentos pavimento tipo, são iguais.
Porque se são iguais, eu só vou ter uma prancha. Como o Natal ainda tá um pouquinho quadrado, considera igual. Igual? Se tivesse no sul, eu já pensava um AAA, alguma coisa assim. Pronto. Aí é na faixa de 12 a 14 mil. Então temos aí 12 a 14 mil, né, para fazer um projeto. 3 milhões para Agora fazer uma obra. garantido, se seguir o que foi indicado, ficará lá e não terá manifestação patológica. Aí, professor, a parte de ensaios de produção e esses ensaios de execução, ou seja, dos materiais das etapas executivas, e uma consultoria, naturalmente, que é necessária para tudo isso, numa etapa pré-obra, durante obra, o senhor estima aí que chega a quanto, no máximo? Bom, Vamos a partir dele, no máximo é difícil. Bom, na minha empresa, em GECAL, a gente faz essa parte de consultoria, a parte de perícia, pega os problemas das edificações, nas causas e as soluções, né? Nós vamos dividir aí o serviço. A parte de perícia, normalmente, né? A gente faz de acordo com a norma do IBAP, né? A tabela do IBAP-RN, que tem a hora do engenheiro, né? Normalmente é girando aí em torno de R$400 a hora, né? De perícia, eu estou falando. Quando tem um problema, você vai lá, diagnostica, causas e soluções. Vamos partir agora, depois da perícia, vamos partir para consultoria, estudo de traço. Aí você vai também para a hora, né, trabalhada, certo? E dos ensaios de cada ensaio específico, né? Normalmente é por amostra, né? Depende do que a empresa faz. Então, partindo para a parte dos ensaios, preço específico por ensaio e também a análise, né, das edificações na parte de consultoria, né? A parte pela norma do IBAP, em torno de R$400 a hora. Né? Então a gente tem aí chapisco, vamos só tentar fazer uma conta global. Chapisco, reboco, argamassa, revestimento. E os ensaios principais que a gente falou, de aderência também de 3 pontos. Então eu vou arredondar aqui em 10 ensaios, foi o que a gente até conversou no workshop, assim, minimamente são 10 ensaios. Então eu estimo aí que a pessoa vai gastar entre 30 e 50 mil reais com toda essa consultoria. Então eu tenho, vamos voltar aqui por cima, né, para poder ver que a conta ainda vale. 50 mil de ensaio, 20 mil de projeto, seu projeto sobra a partir de agora. Não, deixa eu ser 20 mil, não. Não, para mostrar que vale, na verdade. Mas tem que ser realista com o mercado, assim, porque se você quiser cobrar 20 mil para de fachada, você não vende. Agora, tem projetista de São Paulo que ele cobra por número de pavimentos. Aí seria 20 mil, mas é difícil você vender 20 mil. Então vamos considerar a realidade Os ensaios normalmente são considerados pela norma, né? Tem a quantidade específica de ensaios, né? E de acordo com a área também. De acordo com a área. É isso que eu estou dizendo. Então você tem que seguir pelo número de ensaios. Por isso que eu falei que os ensaios é pelo número de ensaios, né? O que eu estou querendo trazer de reflexão aqui, que eu sou bem comercial, e é o quê? Eu quero dizer que a gente não passa de 70 mil reais para uma obra de 3 milhões. Não passa. Para uma obra de 3 milhões. Então, ou seja, é um valor muito irrelevante. Deixa eu dividir aqui. Falando em seguro, né? Falando em você realmente ter uma segurança. Tenho certeza que quem pagou 3 milhões para fazer essa obra aí não pagou satisfeito, não pagou feliz e tinha muita coisa para fazer com esse dinheiro, né? Tem outra pessoa importante, né? Que está faltando aí, o fiscal, né? Que é o que a gente vai entrar agora. Pronto. Mas nesse custo aí da execução, né, da obra, tem a parte de fiscalização. Isso aí que você está fazendo aí, englobando todos os profissionais, aí tem que incluir aí o fiscal, né? Por mês que a gente também tem uma deficiência disso aí. No Brasil todo não tem a cultura de contratar esse fiscal. Da fachada. Né? Da fachada. Então, é uma necessidade também se começar, mesmo esse profissional de estudo de traço, né, consultoria, como eu falei, projetista também e fiscal. Então, por exemplo, aqui em Natal, a gente tem uma deficiência grande, não existe praticamente esses profissionais. A Esparta mais para as empresas. Quando eu calculei aqui, ó, 70 mil dividido pelos 3 milhões aí, dá uma faixa de 2% do valor global da obra. Não é nada. Para ficar lá. Não é nada para e não cair, matar uma pessoa. Então, não é nada. Vira um seguro, né? É o seguro. Bacana demais. Seguro obrigatório, viu? Que tem que pagar, tem que fazer. Quando se contrata uma empresa que se preocupa com isso, né? Por exemplo, a Multifachada agora formou mais 6 fiscais em fachadas, né? Nesse final de semana. Então, antes desses 6, tínhamos mais 3. Então, a Multifachadas hoje conta com 9 fiscais de fachada. E você é um. E eu, 10, né? É um fiscal sem tempo, mas é um fiscal sem tempo. Eu não tenho como estar na Mas tenho conhecimento para poder cobrá-los, né? É quase um time de futebol. Uma multi aí, um time de... 2 reservas. Como eu falei, as fiscalizações partem das empresas. Né? O que eu estou falando é o cliente.
Ele tem que ter, né? Ele tem que ter um fiscal. É isso que eu estou dizendo. As informações. Exatamente. Eu estou dizendo da formação que não tem essa cultura da fiscalização do cliente. Do cliente, do Parte muito mais das empresas. Né? Isso. E quando a gente se fala de obra pública, aí é onde eu nos acudo aí. Ele já pode falar bem aí, né? Que a gente falou também no curso, né? Isso, Questão de execução, que fica complicado. Não, já parte errado do termo de referência. Né? Porque a tabela que é praticada hoje nos órgãos públicos, né? Geralmente é SINAP, é um OSS, não, é inviável trabalhar com os valores que estão lá e as composições, né? Já parte do erro daí. Com relação ainda à fiscalização, a gente tem ainda 4 pautas. Acabaram de me chamar a atenção que a gente tem 15 minutos para falar, então a gente tá perdido, mas vamos correr. Na parte de fiscalização, Leonardo, formamos agora 32 novos fiscais para o mercado potiguar. O que você entende que é um valor razoável, um valor médio para um profissional habilitado em fiscal de fachada para que alguém venha a contratá-lo? Quanto seria o salário médio desse profissional? Eu visualizo 2 profissionais. O fiscal de fachada estagiário, que ainda está no curso de Engenharia, Arquitetura ou Tecnólogo em Edificações, estagiário. Encarregado, mestre também? É, carregado. Porque assim, para ser fiscal de fachada, a norma, ela fala que qualquer um pode ser, desde que tenha um conhecimento sobre fachadas, conhecimento. Então, se for... Porque tem muito estudante de engenharia que está com dificuldade de arrumar estágio. Então, por que eu criei esse curso aí? Para ajudar essa galera a achar a vaga em estágio. Então, hoje, um fiscal de fachada estagiário, que fez o curso de 16, 20 horas, ele pode exigir, no mínimo, meio salário mínimo. Só que se ele demonstrar confiança e mostrar como é que pode dizer assim? Expertise? A expertise e o que ele vai oferecer de bônus lá para a consultora, ele pode cobrar um salário mínimo tranquilo. E se a consultora me ligar, rapaz, Léo, o cara tá me cobrando um salário mínimo, eu falei, meu irmão, tá barato. Pelo que ele vai fiscalizar aí, olhar a areia, olhar o cimento, olhar o traço, ele tá barato. Visitas sistemáticas nesse caso. Não, aí o estagiário tá todo dia lá no turno da manhã. Aí se eu fosse a consultora, eu teria 2 fiscais de fachada estagiário. Um pelo turno da manhã e outro pelo turno da tarde. Agora, não é para ficar no escritório vendo o WhatsApp, não. É para ficar lá na obra, olhando a areia, olhando a betoneira, sobe e vai ver a média desempenadeira, abre o projeto. E registrando tudo isso. Né? Registrando tudo isso, entendeu? Acompanhando os ensaios. Aí pronto, estagiário. Agora, se for um profissional formado, eu digo que no mínimo, para ele 2 vezes por semana, para ser o fiscal de um condomínio, 2 a 3 vezes por semana, ele tem que cobrar aí no mínimo R$1.000 por semana, que daria uns 4 mil por mês. Entendido. Então é uma nova profissão. Nova profissão que surgiu. Que quem faz esse master em fachada aí, com certeza já está habilitado para tal. Está habilitado porque o curso ele é baseado na norma. Eu não invento nada. Bacana demais. Então, assim, importante também o condomínio, o cliente que venha contratar, ter um fiscal próprio, que é o que o Fábio está falando. Exatamente. Isso. Na realidade... 2 fiscais. 2 fiscais, um para cada polo. O condomínio e o da construtora. Temos algumas obras hoje rodando nesse formato, né? Os condomínios hoje estão passando a se preocupar mais em ter esse profissional, porque geralmente o síndico que está ali na frente do condomínio, né, na frente de uma estrutura grande dessa, geralmente é um professor, é um advogado, não tem conhecimento nenhum da área da engenharia. Às vezes tem até engenheiro lá, mas não tem tempo. Mas não tem tempo, E então... nem quer esse bônus para isso. Estão começando a ter essa preocupação, dados os problemas que estão tendo, né, que já teve, né, às vezes condomínio com 15 anos, né, já passou por algumas reformas e tiveram essa experiência negativa. Retrabalho. E esse retrabalho, né, contratou, sei lá, uma coisa e foi entregue outra totalmente diferente, né? Então hoje os condomínios, temos algumas obras e a gente acha muito bom quando se tem esse profissional à frente, porque a gente fala a mesma linguagem. Exatamente. E aí esse profissional é que vai passar as informações de forma mais detalhada para os condôminos, para os moradores, né? Então é muito bom. Isso, exatamente. Acompanha a produtividade. Tudo. Quando tem algum fala problema, que você aplica o serviço e faz o levantamento. medição. Medição. Ele faz a medição. Não tem período. Não tem período do condomínio pagar e aquele serviço não ser entregue, né? Então tudo isso o fiscal de fachada está Porque preocupado. olha o que acontece na máfia. A consultora está lá demolindo o reboco da obra do condomínio. Aí ele fez 800 metros quadrados. Mas para pagar as contas dele, ele tem que fazer 1.200. Aí, se não tiver alguém para medir, ele vai lá o número que quer. Ou então, mesmo tendo alguém para fiscalizar, às vezes ainda tem cantada. Pô, Leonardo, eu fiz 800, mas não paga minhas contas não. Vamos botar que eu botei 1.200, no mês que vem eu abato. Que isso, meu irmão? Não faça Que é certo, é certo. Tem que furar. Tá maluco? Pessoal, então assim, finalizando essa primeira etapa ainda agora de fiscalização / execução,
Para quem está em casa aí ou está assistindo, é importante entender que nesse processo existem várias garantias. Existe a garantia do fornecedor do material, existe a garantia do projetista, existe a garantia do executor, correto? E dentro disso tudo a gente passa a ter a garantia de um sistema que depende do registro dessa fiscalização, ou seja, né, você realmente formatar essas etapas, ter esse registro desse documento com todo esse passo a passo, para que no momento onde venha surgir novamente uma obra dessa de 3 milhões, você possa, através de uma perícia, você conseguir entender onde esteve a falha. Se foi lá decorrente de projeto, se foi decorrente da etapa de fiscalização, se foi alguma omissão na etapa dos ensaios. Então eu diria que a gente vencendo cada uma dessas etapas de maneira orgânica, né, de maneira, enfim, contínua, a gente consegue sim ter uma garantia, né, para cada um desses profissionais que vão passando, de que ele fez a parte dele dentro desse processo. E, naturalmente se evidencia daquele que errou. É por aí? Essa questão da garantia tem que separar bem garantia de serviço e garantia de material. Certo? O pessoal confunde às vezes isso aí, né? Tem vários materiais que não seguem, né, o que é correto e colocam o tempo de garantia menor do que especificado. E a garantia de serviço é diferente do material, normalmente é o Código Civil, 5 anos, né? Podendo ser aumentada essa garantia se tiver uma comprovação, aí tem que ter um parecer técnico da falha, no caso de uma perícia, né? A falha pode chegar a 10 anos, 15 anos, certo? Então, separar bem essas coisas. E o que o pessoal lembrar também é a questão da ficha, né? A ficha é uma referência da empresa, mas você tem que ensaiar aquele material para saber se tem o resultado devido, né? Muita gente vê só a ficha, tem escrito aqui, tá tudo ok. Não, né? E analisar os materiais, né? Eu falo sempre isso aí, né? Analisar desde lá do processo de fábrica até os ensaios do material. Muitas vezes tudo gira custo, lógico, mas o pessoal tem pena de gastar e analisar esse material, né? Fechando essa etapa de execução, para a gente partir para falar sobre academia, questão da formação, graduação e pós, a gente precisa encerrar. O Jean, hoje você oferece, né, na Multi você tem uma loja de materiais onde você consegue de A a Z atender todo o mercado da construção civil, ou seja, depender da Multi, nenhuma obra de fachada para em nenhum momento. Você tem material lá, pronto, entrega, e logística para poder entregar isso em etapas, é por aí? É por aí mesmo, desde o EPI até o revestimento cerâmico, até os equipamentos dos profissionais que necessitam estar na obra, lá a gente consegue fornecer tudo, entregar de forma pausada, né, para a obra. Então lá a gente consegue ter todos os materiais e tudo que está lá dentro hoje é normatizado, né? Então eu tenho a preocupação de saber de onde vem, se realmente foi ensaiado, se realmente a gente pode utilizar aquilo na fachada, né? O Léo já me auxiliou bastante com relação a isso. Então tudo que entra na Multi, tudo que a gente tem de material, pode ter certeza que é normatizado, foi testado. Então para você que está aí, precisou de material, Multi Fachada tem tudo para atender de A a Z, desde a parte de segurança voltada a serviços de fachada, como todos esses materiais que a gente está conversando. O professor atende com ensaio, a perita atende com fiscalização e o Leonardo atende e fiscalização também, né? Tamo junto. Com relação aqui à parte de academia, tá? Pra gente chegar no finalzinho do nosso podcast, eu vou falar um pouco sobre graduação. Eu sei que a Uni, através do seu trabalho, você tem uma preocupação muito além da maioria das faculdades, mas, por exemplo, na minha eu nada vi sobre fachada, então terminei realmente aprendendo na prática. O que o senhor entende nessa parte de graduação, né, do mercado hoje que prepara os alunos para esse tipo de serviço? Na maioria do Brasil, né, não se dá um destaque à parte de fachada, certo? Então, na graduação, né? Por quê? Porque fica aquela disciplina lá de material de construção, 1 e 2. Né? Alguns tirando, já botando só uma, ou tecnologia da construção, que normalmente não dá essa ênfase em fachada. O pessoal é mais ou menos como impermeabilização, normalmente fica mais ou menos relegado aí a segundo plano. Então não se aprofunda, né, como tem que ser feito. Então tem realmente essa deficiência. Como eu sei disso, como eu sou professor justamente da disciplina de materiais aqui no UniRN, então já dou esse enfoque mais preciso e também a parte da prática, né? Mas a maioria dos cursos de engenharia civil do Brasil, estou falando Norte-Nordeste, né, tem essa deficiência. Então necessita uma especialização, aí eu já estou passando para a pós-graduação, né? Ou dar essa ênfase
em materiais, mas com muitos detalhes, né? Então já digo aí, já passo aí para uma especialização específica em fachada que é necessária. Eu conheço um cara... Assim como outras áreas que são necessárias. Eu conheço um cara tá perto de mim aqui, que idealizou uma pós. Não é isso, Leonardo? Sou eu, cara. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Então de onde saiu essa ideia? Essa pós já tá rodando? Como foi a adesão dos alunos? Qual a possibilidade de a gente trazer ela para Natal? 4 em 1 aí pra você responder. Vamos lá. Nessas 21 turmas do curso Master em Fachadas, alguns alunos chegaram para professor, gostei muito do curso, mas agora quero me aprofundar mais. Tem como o senhor lançar uma pós? Existe alguma pós-graduação em fachada? Eu falei, rapaz, eu vou pesquisar. Fui lá na USP, pesquisando. USP, PUC, São Paulo, aquele eixo lá, Rio, São Paulo. Não achei. Eu falei, rapaz, então, eu fui pesquisar, o que precisa fazer uma pós, né? Aí comecei a elaborar uma pós-graduação sobre fachada. Mas, você é louco, você não vai conseguir não. Você nem professor assim de faculdade, você é. Calma, mas a ideia está aqui e a demanda existe. Então, aí eu juntei, pesquisei, comecei a mandar um monte de e-mail para várias universidades, recebi 99% de nãos e uma aceitou. Essa que aceitou, lá de uma pessoa, nós conseguimos elaborar a primeira pós-graduação sobre fachadas, que está terminando essa turma agora em dezembro. Agora em dezembro de 2023. E já tem proposta para abrir outras pós-graduação sobre fachadas. Eu vou dar uma de Tinder aqui agora, ver se eu faço um match aqui. Professor representa uma instituição, um amigo tem uma pós. A gente pode conversar sobre isso, trazer essa novidade para Natal, a possibilidade de você explicar como isso funciona para gente? Não é que pode, deve. Porque, como eu falei, hoje no Brasil existe apenas, que nós temos conhecimento assim, 17 projetistas de fachada. Agora, você imagina quantos projetistas, porque é obrigatório projeto de fachada, então quantos deve existir no Brasil? Centenas, entendeu? Então a pós-graduação, ela deve vir. Ela não veio e está atrasada. Tem que surgir, porque já o mercado... à disposição, né, para o UniRN implantar essa primeira turma de especialização em fachada. Parabéns. E lembrando que esse curso que foi feito, né, foi o primeiro. O Master em Fachadas aqui em Natal foi o primeiro. Aqui em Natal. Eu fiquei surpreso, porque... Então, só para ter a ideia de como há uma deficiência de conhecimento, né? E principalmente, vamos falar dos engenheiros antigos. Ninguém teve nada, que estão aí trabalhando. Se os novos não têm, imagine os antigos, né? Então, a deficiência é muito grande e necessidade de ter esses cursos. Bem, eu sei que eu vou ser padrinho de um possível casamento aí, né? Nessa pós. Se Deus quiser, aí vai dar tudo certo. Quero ser testemunha. Estaremos juntos nisso aí. Então, já saindo da pós agora, acho que a gente falou da graduação, que é de onde tudo parte, a pós, que é a necessidade realmente de especialização, já que a gente não vê isso de maneira aprofundada na graduação. A gente tem, Fábio, até uma parceria que a gente está fazendo com a Perita, com a EGECAL, é a formação de profissionais. Então, a Perita hoje, através da parceria com o professor Fábio, que vai contar um pouquinho do que ele andou, né, já fazendo isso por muitos anos, a gente vai estar à disposição para construtoras como a do Jean ou qualquer uma outra, para fazer esse treinamento, essa formação, esse aperfeiçoamento, tá? A ideia é basicamente aperfeiçoar os funcionários na obra. Então, se o engenheiro, gestor de uma obra, vou começar a estrutura, a nossa equipe vai lá, vai explicar de forma personalizada, né, através do professor Fábio, como é que os funcionários devem se comportar para obter o melhor resultado. Então imagine aí que desde a estrutura até o pós-venda, é ideal que eles tenham esse processo de treinamento, porque isso otimiza recursos, diminui despesas, né, e melhora a eficiência. Professor Fábio, qual a sua experiência aí nessa parte de formação de profissionais e como é que a gente vai poder ajudar os nossos colegas aí, né, no cotidiano, até porque é muita coisa para fazer. Então a Perita defende muito que essa história do hub, a gente precisa realmente contar um com o outro para poder chegar a um melhor resultado. Bom, minha experiência aí como professor começou no Senai, né? Há mais de 12 anos, né? Passei ensinando aí no Senai desde pedreiro, mestre de obra, técnico de construção civil, né? E a gente vê uma deficiência muito grande dos profissionais, né? E há uma necessidade desse aprimoramento, não só em fachada, em todas as áreas, né? Então, isso aí o Senai, né? Teve uma queda aí na formação atual, né, no número desses profissionais. Isso aí traz uma consequência muito grave na construção civil, deficiência, né? Então, a gente, em EGECAL, conjuntamente com a Perita, a gente está com um projeto aí de fazer treinamento para esses profissionais nas construtoras para melhorar o mercado da construção civil no Rio Grande do Norte.
certo? E até onde eu aprendi, o treinamento, a capacitação, a atividade contínua. Independente dele estar capacitado, ele tem que se reciclar. E Lembrando que esse treinamento é teórico e prático, né? Isso aí, até na graduação do curso de Engenharia Civil, né, aqui do UniRN, a gente faz a prática com os alunos, né? Eu não ensino só a teoria, né? Semana passada mesmo a gente estava fazendo alvenaria, chapisco, os alunos fazendo. Pegando na colher e Pegando na colher e aplicando. Por quê? Como é que você vai ensinar se você não tem a parte prática? Não estou formando pedreiro, não, estou formando engenheiro, mas ele tem que saber como se faz. E só complementando aí, quando eu servi o Exército, fiz o NPOR, uma frase que me marcou muito lá é o seguinte: eu aprendi a lavar banheiro lá, né? E eu achava que eu sabia lavar banheiro. Aí o sargento chegou, passou o dedo assim em cima da divisória dos boxes. Não, tá sujo aqui. Final de semana toda a equipe vai ficar de novo. Aí eu, mas sargento... só porque você falou mais sargento, aí você vai ficar dois finais de semana. Aí o que eu aprendi? Aí eu perguntei de novo, mas por quê? São 3 finais de semana. Agora eu vou responder. Eu fiquei 3 só porque eu fui questionar. Eu vou falar o porquê agora, já que você vai ficar 3 finais de semana aqui. Meu brother, 3 semanas. 3, brother. Pra poder cobrar, você tem que saber fazer. Aí pronto, fiquei 3 finais de semana lá só pra escutar essa frase. E essa lição leva pro resto da vida. Exatamente. Pessoal, estamos aqui finalizando. Sobre mercado, eu entendo que a gente tem aqui a história do oceano azul de oportunidades, quando a gente vem falando em fachada, né? Desde a etapa de projeto, ensaio, fiscalização, é algo muito pouco praticado. Eu agradeço de verdade aqui a participação de todos vocês, principalmente o Leonardo aí, que andou não sei quantos quilômetros para poder chegar aqui. E queria que vocês aí fizessem o fechamento, o encerramento de cada um, para a gente poder depois aí contribuir e deixar o convite para um próximo curso Master em Fachada, né? E para quem quer ter essa formação do seu pessoal, tá aqui uma pessoa doutor em materiais, engenheiro, perito, em conjunto com a perita, e essa expertise ela pode estar na obra de cada um de vocês. Faça suas considerações, Leonardo. Então eu quero agradecer a todos aqui, estou sempre à disposição. O nosso Instagram é o @fachadasegura. Estamos sempre à disposição. Tiro dúvida lá de quem eu nem conheço. 0800, não faço questão, é só eu ter tempo, né? E quem quiser fazer o curso Master em Fachada, existe curso online gravado. Se você não tiver a oportunidade de estar presente presencialmente, você pode fazer o gravado. Entre em contato com a gente. E o gravado também, nós fazemos 2 cursos por ano. Porque eu também não tenho tempo, né? Então, acaba fazendo um a cada semestre. Então, @Fachada Segura, e aí você tá com a Fachada Segura aí, já tem todas as orientações, ou pelo menos como se capacitar. Exatamente. Jean Vilela. É isso aí, agradecer a todos vocês por essa oportunidade, né? Você que é da área da construção civil, não participou do curso Master em Fachada nesse final de semana, procure se especializar, procure capacitação, porque o mercado é um oceano azul, né? Tem grandes oportunidades, mas o mercado está começando a funilar. Então, não vai ter mais vaga para amadorismo, logo muito em breve, tá? Então, sugiro que você que é da área, procure se capacitar, procure os melhores para estar ao seu lado, e é isso aí. Muito obrigado e vamos para a próxima. Professor Fábio Sérgio. Bom, obrigado a todos aí pela participação, né? Pela conversa, né? Sempre importante, principalmente numa área que precisa, né? Então, a EGCAL estou à disposição aí para laudos, né? Pareceres, consultorias, né? Ensaios, né? Também aqui no UniRN, né? O laboratório, nós estamos à disposição, temos analisado várias argamassas, vários produtos, né? E estou à disposição, @Fábio Sérgio da Costa, né? Instagram, e a EGCAL estamos à disposição aí de todos. Eu, particularmente, a minha gratidão é máxima por estar com vocês aqui, termina sendo sempre um grande aprendizado, tá? Então a minha premissa basicamente aprender. Eu acredito muito que a gente aprende com pessoas com troca de experiências como essas, como a gente teve no final de semana, e esse é o principal objetivo da Perita, principalmente do Perita Hub, né? Um dos slogans é Conecte, Colabore e Cresça. Então acho que é isso que a gente fez aqui, a gente conectou, colaborou e crescemos juntos esse final de semana nesse podcast, e também estamos conectando com você aí que está em casa. Águia voa com águia, e aguardamos aí vocês nos próximos eventos.